Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tô aqui de volta e nesse vídeo vamos começar uma nova série, só que dessa vez mais focada no front. Eu já fiz muito vídeo de back e nesses vídeos que eu fiz, né, eu mostrei um projeto meu em Angular e então o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar como é que eu faço para criar um projeto Angular do zero. Então a gente vai fazer um CRUD bem simples. Vai ter a listagem, vai ter o create e vai ter o update. Eu não vou fazer o delete, porque o que acontece? Eu vou usar um back, que é o meu back do sistema, então eu não vou deletar nenhum dado. Vai ser mesmo só o CRUD sem o D, digamos assim, né? Sem o delete. E eu vou mostrar como é que eu faço o menuzinho lá de cima, como é que eu faço a listagem, como é que eu faço para instalar o Angular Material, como é que a gente instala o Angular 14 globalmente, o Node, beleza? Vamos começar então. Tá, primeira coisa, pessoal, se eu vier aqui e colocar eu acho que é NGV. Ó, o meu Angular, ele é o 14, beleza? O meu Node é o 16, porque é o que é compatível. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, Angular, acho que é versions compatible Node. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ele vai dizer aqui, ó, vamos lá. Ele vai dizer assim, a tua versão do Angular e qual é o Node que eles indicam. Então aqui, pessoal, no caso, ó, o meu Angular é o 14 e o meu, ele diz que o Node, né, até o 16 é bom para usar com a versão 14. Então é o que eu estou fazendo. Eu estou usando o Node 16 e o Angular 14. Se você estiver usando, por exemplo, o Angular 12, a chance de dar alguns problemas é grande, entendeu? Então, toma cuidado. Você pode vir aqui e instalar o 16. Eu pesquisei aqui Node 16 download. Ele bateu aqui e você instala ele. E para você instalar o Angular 14, você pode vir aqui. Vamos colocar ele globalmente, né? Então, o que é que você faz? Você pega e dá um npm install. Ó, npm install. Você bota @angular barra cli, aí você coloca o arroba 14. E se você quiser especificar mesmo, você pode botar o ponto 0.6, que é o meu, e você bota menos G. Então, dessa maneira você vai estar instalando o Angular 14 globalmente na sua máquina. Então, você já tem o Angular, você já tem o Node, né? Que já vem também com o NPM, que é o Node Package Manager, né? Que é o gerenciador de pacote do Node. Então você já tem ele aqui, ele já vem junto com o Node. E dessa maneira, né, depois que você instalou, você dá um ngv e vê se está direitinho. Se tá, lógico, não precisa ser exatamente igual a minha, só que eu indico que você use o Angular 14, tá bom? Porque se você estiver usando, por exemplo, o 10, o 11, pode ser que algumas coisas que eu faça aqui no vídeo e você for fazer se você for fazer junto, não vai funcionar, beleza? Então, sabendo disso, já podemos começar com o nosso projeto. Tá, vamos lá agora. A gente já tem o Angular, já tem o Node. Vamos aqui para o Create. Então, coloquei aqui no Google Angular Create New Project. Vim aqui no primeiro site. E é bem simples. Você vai dar um ng-new e o nome do seu projeto. Tá, eu já tenho uma pasta e eu vou dar aqui ng-new e eu vou colocar CRUD vídeo aula. Então, vou dar Enter. Ele vai perguntar, pessoal, se a gente quer usar o Angular Routing, que é o que? Já o controle de roteamento, né, das nossas páginas no projeto. Com certeza eu quero. Então você coloca assim, você coloca Y e você vai entender já já como é que vai funcionar isso. E ele vai perguntar também se a gente quer usar o CSS ou outro. Eu vou usar o CSS. Belezinha, ele vai criar, não demora muito. Beleza, pessoal. Instalamos aqui. Agora eu vou vir aqui e vou abrir. Deixa eu trazer para cá para vocês verem direitinho. Deixa eu maximizar aqui. Tá, estamos com um projeto aqui. Vamos rodar ele? O que a gente faz? A gente dá aqui no script já temos o start. Então, npm start. Vamos ver se vai dar algum problema. Beleza,
Já buildou. Eu já estou com uma aba aberta aqui. Vamos colocar localhost 2.4200. Certo. Essa página aqui é a página padrão. Mas da onde está vindo, né, todos esses dados? Ele vem daqui, ó. Vamos lá. Quando você gera um projeto novo, ele vai vir com essa estrutura. Então ele vem com a pasta src, vem com a pasta app, vem com a pasta environments, vem com tudo isso aqui. Vem com o arquivo main.ts, que é o que vai, é como se fosse o gatilho da aplicação. Ele vai dar o bootstrap, né, vai rodar. Ele vem com o CSS global, que é tipo, você quer alguma coisa de CSS que pegue para a aplicação inteira. Ele vai vir nesse styles.css. E ele vem com esse index.html, que é como se fosse o HTML principal, que é onde vai estar o app root, né, que vocês vão entender. Eu vou até mudar aqui, ó, CRUD vídeo aula. Quando eu atualizar, ele vai vir, vai mudar aqui em cima, pelo menos é para mudar, ó, mudou aqui em cima e separou, beleza? Então, além desse index.html, ele vem dentro da pasta app, ele vem com esse appcomponent.html. Tudo aquilo lá que vocês viram é o que está aqui. Então, a gente pode fazer assim, ó. Vamos tirar tudo. Aliás, tudo não, né? Porque a gente tem que pegar o router outlet. E vocês vão entender já já. Vamos colocar aqui, ó, H1 teste. Belezinha? Vamos salvar. Beleza, ó. Então a gente já sabe que aquele HTML, quando a gente altera ele, ele altera para cá também, certo? Vamos continuar aqui. Esse router outlet é do próprio Angular. O que acontece? A gente vai criar as rotas. Então quando você clicar num botão, ele vai para uma página. Quando você clicar em outra, ele vai para outra. O que vai controlar qual é a página que vai aparecer quando você clicar é esse router outlet. E obviamente a gente vai configurar esse app routing ou então os outros routing que a gente vai criar para a gente poder configurar. Por exemplo, eu vou criar o categoria routing e vocês vão ver como que vai funcionar, beleza? Certo, a gente já viu o HTML, ele vem junto com o CSS, então toda vez que você cria um componente, ele vai vir com o CSS, o HTML e com o .ts. Então, o CSS, HTML e o .ts, que é o componente em si. E ele tem toda a referência do HTML dele e do CSS dele. E a gente tem também aqui o app.module, que é o módulo principal da aplicação. Então, todos os módulos filhos que você criar, você vai vir aqui e vai importar para cá, entendeu? Então, se eu vou criar o categoria module, eu vou ter que vir aqui nos imports e colocar ele aqui para a aplicação reconhecer aquele módulo. E vocês vão entender já já, tá certo? Vamos começar o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos gerar deixa eu abrir outra aba aqui. Vamos gerar o nosso primeiro módulo. Então, a gente faz o ng no minúsculo, né? ng generate. O que a gente quer gerar? Um módulo. Aonde a gente quer gerar? Então, eu vou criar uma pasta components e eu vou botar o nome de category. Beleza? Então, eu vou gerar um módulo dentro da pasta components e ele vai ser category. Vamos lá? Gerou. Se a gente vier aqui dentro de app, temos agora a pasta components e temos a pasta category, que está aqui o nosso component. Lembra que eu falei que esse módulo ele tem que estar referenciado no app module? Então a gente vai vir para cá, a gente vai colocar ele aqui e vamos importar. Beleza, agora a nossa aplicação já reconhece o nosso novo módulo. Porém, esse novo módulo ainda não faz nada, ele é só um módulo. A gente não criou ainda os componentes, não criamos nada. Vamos criar agora? Então, ó, ng generate, ou então só ngg, você pode usar só o g. Agora, em vez do módulo, a gente vai gerar um component, aonde? Dentro da pasta components, e ele vai se chamar o category, vou botar list, que vai ser a listagem. Ele vai criar. Beleza, ó. Lembra que eu falei que quando você cria um componente, ele vai criar o CSS, HTML e o TS. Por enquanto, a gente vai ignorar esse spec, que é os testes, então eu vou excluir.
beleza? Vamos criar também o edit, que vai ser o de editar. E vamos criar também o create. Ou seja, o nosso CRUD não vai ter só o delete, mas vai ter o create, edit ou update e o list. Certo? Então já temos aqui, ó, nossos três componentes. E se a gente vier aqui no nosso módulo, ele tem que referenciar aqui. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar para fora. Aliás, vamos colocar. Eu fiz errado. Vamos colocar isso aqui para dentro. Vamos colocar aqui para dentro. Porque o componente, dentro da pasta components, eu quero que tudo que for de categoria fique dentro da mesma pasta. Então, eu tenho aqui meus três componentes e a gente vai referenciar ele aqui nas declarations. Então, a gente coloca aqui o nosso, como é o nome? É category, o create, o category edit e o category list. Ele teria feito automático, pessoal, se eu já tivesse criado corretamente dentro da pasta. Eu que vacilei aqui na hora de gerar, mas ele já teria referenciado automaticamente, certo? Beleza, pessoal. Agora a gente vai criar o nosso arquivo routing. Então, ng generate. A gente vai colocar o module components barra category e vamos colocar o nome de category routing. Vamos gerar aqui. Gerou. Então agora ele vai estar aqui. A gente pode. Vamos também. Deixa eu ver. Vamos tirar ele da pasta e colocar ele fora. Que aí fica muita pasta. Beleza, então, um componente nosso, categoria, temos o create, o edit e o list. E temos o nosso routing e o nosso module. Do mesmo jeito, temos que pegar o nosso routing module e referenciar ele aqui no nosso categoria module, que por si vai referenciar lá no app module, porque já estou chamando aqui. Entendeu como é que é o caminho? Todos têm que chegar no app module. Lembrando que não é aqui, pessoal, é no imports. No declarations é só o que você vai declarar de componente desse módulo. Você não vai declarar um outro módulo. Aqui você está importando o routing. Então, o nosso módulo categoria agora ele tem o próprio routing dele. E está bem aqui e a gente vai mexer nele já já. Uma primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso routing é criar nossas rotas. Então a gente cria uma constante chamada routes e ela é do tipo routes, que é do Angular Router. E a gente abre um array. Beleza. Nesse array, como a gente tem três componentes, então a gente vamos criar três objetos. A propriedade path, que é o caminho que vai aparecer na URL, eu vou botar category. E o nosso component, quando aquela URL for chamada, qual vai ser o componente que ele vai chamar? Então vai ser o category e eu vou chamar o lista. Entendeu? Então quando na URL tiver localhost 4200 category, ele vai mostrar o que está nesse componente. Vamos criar também o do /edit e o /create. Então aqui é o category edit e o category create. Vocês estão entendendo que, tipo assim, eu poderia pegar essas rotas e colocar todas aqui no app routing, que é o routing principal. Mas, se a sua aplicação começar a crescer muito, vocês não concordam que vai começar a ficar muita rota junta? Então, é por isso que a gente cria módulos separados com rotas separadas. Então, esse arquivo aqui, ele vai morrer aqui. Ele não vai crescer mais que isso. Porque eu sei que esse meu módulo, ele só vai ter 3 componentes. Então, ele não vai crescer mais que isso. Eu simplesmente importo ele no meu módulo categoria. E no app module, a única referência que eu vou ter é o categoria module. Só isso, entendeu? Então, fica muito mais organizado o seu código. Belezinha. Temos aqui já as nossas rotas. E agora a gente tem que fazer o seguinte, tem que vir em imports e temos que colocar a gente coloca assim, ó, router module
ponto for child, já que esses aqui são os filhos, e a gente manda nossos routes, certo? E a mesma coisa a gente faz no exports. Temos que criar um exports e botamos aqui. Belezinha, nossas rotas já estão configuradas. Vamos ver se já vai funcionar? Por enquanto na mão, né? Deixa eu ver se está rodando. Ele está reclamando de quê? Deixa eu ver. Tá, ele tá. Ah, acho que eu sei. Ele veio pra cá, ó. Ele veio pra cá. A gente tem que tirar. Lembra que eu falei que quando você gerava um componente, o módulo puxava automaticamente? Ele puxou pro errado. Então ele está reclamando assim, cara, o web module está declarando o componente, porém o category module também. Então, ou você escolhe um ou outro. Então a gente vai tirar daqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Vamos colocar aqui o barra category. Tá vendo? Ó, category list works. Ou seja, da onde que veio essa palavra aqui? Quando você gera um componente, no HTML dele, ele vem um negocinho bem simples, só para você saber que está chamando. Então, no lista é esse. Se eu colocar o edit, ele vai chamar o category edit. E se eu colocar o create, ele vai chamar o category create. Porém, obviamente, a gente não vai ficar usando na mão, né? Obviamente que a gente vai criar um menu para isso. Então, é o que a gente vai fazer agora.